E aí nós definimos uma cartilha. Então a gente tinha uma cartilha do que a gente podia fazer dentro da Vila Olímpica, qual era a conduta do grupo dentro da Vila Olímpica, para que a gente não perdesse na Disneylândia o foco do que a gente havia ido fazer. Brasileiro raçudo, porque a gente já estava ganhando deles sem estrutura. Só que uma geração muito raçuda, né? E que eu não vejo hoje, na geração de hoje, porque eles não têm noção do perrengue que os antigos passavam. Na natação, por exemplo, nós somos carentes de ídolos. Foram poucos, né? Foram excelentes, só que não tem todo ano uma renovação. Então, quando aparece um garoto que está despontando, todo mundo, o holofote fica ali. Aí sim é pressão. Esse aqui vai ser o próximo Gustavo Borges, esse aqui vai ser o próximo Cielo. Nós estamos jogando, o jogo pegando fogo, a gente perdendo, precisando do resultado, não sei o quê. Cara, me entra um cara da torcida peladão. Tipo, aí todo mundo parou assim, tipo, o que tá acontecendo? Você não sabe se você corre, se você dá risada, se você, tipo... E da minha parte, eu espero que consiga pegar individual, mas sinceramente, se eu, como eu falei ali, se eu conseguir pegar a vaga do revezamento e eu poder ajudar, sabe, passar alguma experiência para mim, vai estar, minha quarta Olimpíada vai estar de excelente tamanho. Aí sim, hein, senhoras e senhores, estamos chegando com mais uma edição da Mesa, programa para lá de especial em que a gente só fala dos esportes olímpicos e conhece um pouquinho mais da trajetória dessas feras que vocês viram na nossa apresentação. Já deixa o like, já se inscreve no canal, já habilita a notificação e já fica ligado porque está chegando Jogos Olímpicos Paris 2024 na Cazé TV. Pô, bom demais ter tanta gente importante do esporte brasileiro por aqui. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite. Vou começar com você que é da casa, Ju Cabral, já está muito acostumada às nossas transmissões e programas e pessoal que te vê muito falando do futebol hoje, masculino, feminino, que a gente faz por aqui, a gente sempre fala, pô, a Ju, jogadora de seleção, jogadora de Olimpíada. Como é que foi isso, para a gente já entrar no papo, como é que era a Olimpíada e como é que pensava em Olimpíada na sua época e como é que foi disputar os Jogos Olímpicos, Ju? Cara, primeiro um prazer estar aqui, independente de ser da casa. É muito bacana a gente poder reviver, acho que a nossa época de atleta, né? Eu parei de jogar em 2009, tem tempo pra caramba, assim, disputei 2 Olimpíadas, Sydney em 2000 e Atenas 2004, onde a gente foi medalha de prata, né? Eu era capitã da seleção. E, cara, foi uma experiência mágica, assim, eu falo, todo mundo tinha que ter a oportunidade de viver uma Vila Olímpica. A Vila Olímpica é um trem mágico, é um sonho. Eu tive o sonho de disputar uma Olimpíada quando eu vi em 96 em Atlanta, a primeira participação da mulher dentro do futebol nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, que eu vi pela televisão aquelas mulheres jogando, eu sonhava em disputar uma Olimpíada. A minha primeira Olimpíada, cara, não sei como é que foi para os meninos, mas, cara, eu não fazia nada. Tinha 18 anos, eu já era titular da seleção, eu virei titular no ano anterior, em 99, no Mundial, numa lesão de das atletas. Nos Jogos Olímpicos eu chego nas Olimpíadas muito jovem ainda, com 18 para completar 19 anos, titular da seleção. Eu não fazia nada. Eu não colocava o pé para fora do container, porque lá na Vila da Austrália tinha prédios e também tinha containers. Eu fiquei em containers. Eu não colocava a cara para fora. A mulherada saía, passeava, a gente falava que tinha rodinha no pé, porque elas queriam ir para tudo que era lugar para conhecer a vila, porque tem muita coisa na vila, tem muita gente na vila interessante. Um refeitório maravilhoso, que você tem acesso a tudo, mas você não pode comer nada, né? Então, não sei como que era a preparação de vocês, enfim, esse controle alimentar, mas... eu sempre tive muito problema com peso, então sempre tive que ser muito regradinha. Você chega na vila, você tem acesso a tudo. Cara, se você quiser comer McDonald's todo dia... 24 horas. Entendeu? E, enfim, foi mágico, assim, cara. Foi uma experiência muito bacana. De 2000 para 2004, muita coisa mudou. Eu chego como capitã em 2004, com uma experiência que eu não usufruí. E com muita coisa que eu falava, pô, se em 2004 a gente fizer, cara, não vai dar certo. A gente se dispersou ali em alguns momentos, porque a vila é muito atrativa.
E 2004 foi uma magia. Uma magia por quê? Futebol, por exemplo, nunca participa de abertura. E a gente até então também nunca havia participado de encerramento. Como a gente teve que ficar uma semana depois, após o término do futebol, a gente participou do encerramento. Então foi uma edição muito especial, assim, que a gente viveu muita coisa ali dentro da Vila, de encontrar atletas brasileiros. Não vou contar tudo agora, senão eu vou ficar sem assunto, porra. Mas de encontrar atletas brasileiros que foram importantes na nossa trajetória até a chegada à final olímpica, no refeitório. E, cara, foi mágico, assim, é mágico. Hoje, assim, eu olho, às vezes eu nem sei se eu sou atleta olímpica, sabe? Porque aqui a gente é tão desrespeitado, a memória é tão fraca, que às vezes eu preciso entrar na minha casa e ver aquela medalha pendurada. Eu falo, cara, que delícia, cara, que prazer. Eu faria tudo de novo. Passaria todos os perrengues que eu passei para chegar naquele local, naquele momento. Porque é muito mágico, é muito mágico. Pô, que jeito da gente começar, porque ela foi falando, eu vi todo mundo assim, balançando a cabeça. Pô, é isso mesmo. Cara, caramba, que coisa legal. O que você se relacionou aí, Piado? Que ela estava falando que já no começo você começou a balançar a cabeça. Não, porque é exatamente isso. A Olimpíada é diferente de qualquer outro lugar, de qualquer outra coisa. É a Disney do esporte, né, cara? Isso classificar para uma Olimpíada. Por isso que muita gente fica, nossa, a galera fica meio assim, não, mas tá comemorando tanto essa vaga olímpica, tá ligado? Tipo, ainda nem foi lá, assim, os leigos, né, tipo, ainda nem fez o resultado na Olimpíada, só que, cara, conquistar uma vaga olímpica é algo surreal, porque são 4 anos, né? Tu se preparando ali, um ciclo, tu se dedicando, passando por vários obstáculos para estar ali. E eu faço das palavras da nossa multicampeã aqui as minhas, porque é realmente muito mágico, assim. E assim, falando por um outro lado, e é até perigoso, para ser sincero, assim, eu que sou do esporte individual, é muito perigoso, porque é algo que deslumbra mesmo, né? Você descer ali para comer ir pro refeitório, né? E você vê vários outros alimentos ali para você, Mac, e aí você tendo que competir, né? Tomando cuidado com a alimentação, então é algo muito... Cara, sorvete, eu sou viciada por sorvete, você quiser comer 24 horas. Exatamente. E é engraçado porque a gente fica imaginando, né, pô, cada um vai ter o seu controle, todo mundo é adulto ali, né? Quer dizer, tem gente que compete, principalmente na ginástica, né, que não é adulto, né? A gente começa muito novo, então assim, aí tem um controle de repente maior, uma coisa mais paternalista de você estar ali, de controlando e, né... Ao mesmo tempo, como é que é isso, Chico? Assim, como é que você se lembra desses momentos também olímpicos? Tem uma coisa que mais me tocou assim, foi a questão de disputar uma Olimpíadas, lógico, mas questão de ser no Brasil. O Rio 2016, eu acho que quando me perguntam qual é a sua experiência em relação à Olimpíadas, é magia. Magia, realmente foi muito mágico, muito assim. Agora, quando eu pisei lá dentro da Vila, eu tive a noção do que era realmente ser um atleta olímpico. Então, assim, é uma coisa surreal que realmente todo mundo deveria passar uma vez na vida. E aí, a maior experiência que eu tenho é em relação eu faço a comparação do Rio com o Japão. Porque foram 2 extremos. Foram. Eu falo Eu tive no Rio também, mas eu não competi. Eu acho que o COB, o COB tem um projeto, não sei se ainda tem, aquele projeto Vivência Olímpica. Então eu vivi a experiência toda de uma Olimpíada, menos competir, não tive a oportunidade de competir. Mas eu fui na Vila e, cara, eu posso falar que foi muito diferente mesmo. Não, cara, sério. Não, no Rio foi de fato foi algo muito diferente de tudo. É porque o brasileiro, ele é quente, né, mano? Caloroso, então... Foi uma coisa... Depois eu vou falar aqui que eu escutei na plateia lá. Continua aí. E aí foram 2 absurdos totalmente diferentes. Porque o Brasil, a gente conhece, gritaria pra tudo que é lado e fila e não sei o quê. Mágico. E o Japão... Frio. Pandemia, né? Pós-Covid. Não pode não, né? Plateia só técnica. Quase durante o Covid ainda. Uma alma na plateia. Uma pena, coisa a Vila estava fria, esquisita também. A Vila, todo mundo de máscara, não enxergava quem eram os atletas, sabe? A pena é porque a estrutura era fantástica, né? Do Japão. Total, Porque se tivesse ali o calor humano, putz, ia ser... No refeitório, todo mundo desesperado, que era o momento que a gente tira a máscara, comendo em cabine, né? Não, e a gente vê notícias de atletas sendo cortado porque a gente COVID. tinha que fazer o exame com a saliva todo dia de manhã, aquela ansiedade. E aí ninguém falou nada, não chegou nenhuma cartinha que eu tô fora.
sabe? Então eu vivi, assim, acho que essa experiência, assim, olímpica, assim, lógico, disputar não tem palavras para dizer, mas isso é uma experiência que eu vou guardar pro resto da vida, esse tipo de viver uma coisa totalmente calorosa e outra Mais fria. fria, né? Eu vou falar com o COI para fazer uma experiência para quem não é atleta, porque tem um pouquinho disso aí, né? Mas sim, tem mesmo. porque vocês falam e eu fico pensando, né? É uma coisa que é um privilégio. É um privilégio. Né, Marcelo? É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma puta de uma responsabilidade. Consigo, com o país, com a confederação, Sim. com os patrocinadores. A responsabilidade foi, como o Chico falou, do Rio. Né? Eu fui para 3 Olimpíadas. Então, fui para Londres, Rio e Tóquio. Londres, eu tinha 22 anos, era um moleque, né? Começando. E, assim, você entra numa Vila Olímpica, você fica deslumbrado. Olha, você vê ali o Djokovic comendo ali, você vê o Bolt passando, você fala, nossa, onde que eu tô? O que é isso, né? Então, a primeira Olimpíada é uma experiência que você não tá assim com o pé no chão, né? Até é difícil de você se concentrar e nadar bem. Enfim, eu consegui nadar bem, nadei 2 revezamentos, nadei bem. 4 anos depois, veio a Olimpíada no Rio. Eu já estava mais experiente. Me classifiquei na prova individual, no 100 livre. Uma prova difícil de pegar o índice, né? Cara, a experiência de nadar uma Olimpíada já é incrível. Agora, no Brasil, cara, os pequenos detalhes, por exemplo, a gente fechou o time, né? A seleção brasileira, a Confederação Brasileira levou a gente para escolher os uniformes da Nike. Na casa da Nike, né? A gente foi num lugar que eles montaram um estúdio assim. Cara, imagina uma loja da stand Nike. Foi na Urca, né? Umas Na luzes, Urca. só Eu fui o lá uniforme da Olimpíada. Tem uma Maravilhoso. foto eu abraçando a mala. Maravilhoso, assim. Assim, ó, provamos tudo. O enxoval da Nike, assim, é absurdo, absurdo. Assim, então tem umas coisas que você lembra. Eu tenho a jaqueta guardada, bonitinha até hoje, que eu quero mostrar pro meu filho quando ele crescer. Ó, papai foi nas Olimpíadas aqui. Então é umas coisas assim... Isso eu acho que é outra coisa legal, assim, que todos os esportes recebem, né? Você classificou, no meu caso, né, as 18 são escolhidas, você recebe uma bolsa de uniforme exclusiva. Ninguém de vai meia a boné, tudo. Tudo, 50 mil coisas. Você só pode usar aquilo dali o tempo inteiro. Então, muito especial, né? Mas assim, uma coisa que me marcou muito nas Olimpíadas do Rio foi assim, o estádio lá da natação era um estádio muito grande para natação, né? Cabiam 15 mil pessoas. Então, para natação é grande isso, né? E geralmente as arquibancadas ficam dos 2 lados, ou só dos 2 lados, ou às vezes tem aqui também, né, na cabeceira. Mas do Brasil era oval, ou seja, tinha lugar, você via todo mundo lotado, né? E como o Pia falou, a torcida brasileira, ela não é assim, ó. Vamos lá, parabéns. Eu vi o pessoal tomando cerveja lá, assim, animado. Nossa! Quando anunciava o nome, Marcelo Quereguina, Raia tal, cara, coração. Só de ser Brasil. Na E daí- ginástica, os estrangeiros Ficaram putos porque... Não, todos- Mas apavoraram, porque teve um americano lá que não aguentou pressão. Não, então, lá no Começaram a gritar. o salto com vara, pô. Do Thiago, lembra? Rapaz, Então, aquilo que aí o Entramos na Vanderlei mente foi- do... Cara, isso lá Então, do- isso aí podemos até abrir o tópico aqui sobre, mas enfim. Aí, beleza, revezamento 4 por 100 livre. Primeiro dia, a gente classificou com o 4º tempo, se não me engano. E eu abri o revezamento do Brasil, na final. Entramos lá, levantamos o braço, a galera, você fala, nossa. Beleza, aí a minha estratégia de 100 livre é geralmente passar mais forte e tentar aguentar o final, né? Aí beleza, entrei, os Estados Unidos estava nadando com o Caleb Dressel, que é um fenômeno hoje em dia, e ele também passa forte. Eu passei em primeiro, 50 metros. Eu escutei debaixo d'água a plateia. Eu falei assim, nossa, não é possível, eu estou escutando o pessoal gritando, eu nunca tinha escutado isso. Esses Eu falei, nossa, pensamentos. como assim? Aí nadei, entreguei em terceiro, nossa, galera. E daí a gente acabou finalizando em quinto, se não me engano, mas assim, eu nunca mais vou conseguir presenciar um negócio desse. Foi um negócio muito surreal. Essa questão Sua de... família tava? A família tava lá. Então, isso que é o mais top, assim. Eu acho que eu jamais achei que eu ia conseguir levar minha família. Tanta pra essa gente, Olimpíada. né, também, né? Tanta família. Né? No meio do movimento, na barra, assim, eu escutei, falando, vai, Chico! Eu falei, caramba, eu sei que é meu irmão. Pia.
no meio do movimento, sabe? Quando a gente está treinado, muito treinado, cara, a coisa vai no flow, não tem jeito. Vai e você não precisa... te pressionou lá, tinha 15 mil pessoas. Falei, cara, não, estava muito... É automático. Eu fui para fazer, era um ciborgue. Fui para fazer aquilo. Só depois que eu consegui, falei, caramba... E não sei também, assim, eu acho que o negócio da pressão, assim, pressão você tem em todo lugar. Mas exatamente. aquilo dali, tipo, é um sonho. Cara, é teu sonho. Por mais que você sofra uma pressão, é o que você sonhou fazer, é o que você quer fazer. Você sonhou em estar ali naquele lugar, né? Então, eu acho que, assim, por mais que exista pressão, eu acho que esse balanceio com o sonho, com o seu desejo de estar ali, pô, sonhei tanto, lutei tanto para estar aqui neste momento... que às vezes você vai lidando com essa pressão, sabe? Você vai tentando amenizar isso. Por exemplo, eu na final olímpica de 2004, não tô falando que eu não sentia pressão. Porra, eu não dormia à noite. Eu não dormia a noite anterior. Primeira vez na vida eu vou disputar uma final olímpica. Caramba! Porra, é um sonho de qualquer atleta você estar numa final olímpica. Não é fácil chegar numa final olímpica. Então, assim, né, não é que a pressão, okay, não é isso, mas... Cara, é muito sonho, é muito desejo de estar ali, é tua vida aquilo dali, sabe? Mas assim, cada esporte aqui tem uma característica diferente do ponto de vista até da torcida e aí tentando trazer para esse lado da pressão, né? O Chico falou da torcida brasileira na ginástica, cara, isso deu polêmica, porque durante a Olimpíada a galera, pô, tem um certo respeito à prova do adversário. Sim. E o público brasileiro... Porra, Não tem tem saber. cultura. não tem a cultura, isso que eu ia falar, não tem a cultura do esporte. É. Eu acho que hoje, por exemplo, na ginástica a gente tem muito mais, a gente tem tido ótimos resultados, isso gerou um aprendizado, mas na época, eu imagino que... O brasileiro quer trazer a medalha. Então, né? Como torcedor, a gente... mas como é que foi, por exemplo, como os outros atletas falavam com vocês? Pô, fala Eles eu não ficam sei sem como é, graça, né? ficam sem Eles graça. cobraram, chegaram a cobrar? Não cobra, mas ficam sem graça. Foi tipo... E aí, isso é jogo limpo, sabe? Mas a gente não... Cara, é Brasil, aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Sabe, a gente não tem o que falar, sabe? Não tem como controlar a torcida. O brasileiro é brasileiro. E se não fosse assim, não teria sido como foi, sabe? É difícil, o atleta, ele tem que se concentrar em relação à segurança, né? São os movimentos difíceis lá e tal. Eu acho que eu acho que é feíssimo, assim, não é? Agora... O cara cair e aplaudir. Não, isso eu acho feio. Rolou isso? Isso eu acho feio. Agora, assim, chamou o nome dele, a torcida gritou, campeão, aguenta a pressão que você vai sentir o calor brasileiro. Mas, assim, essas coisas que cair, torcer, é diferente do basquete, que ele torce, que errou para errar cesta, essas coisas. Mas na ginástica fica sem graça. A gente fica sem graça, assim, porra, tipo... Eu me lembro não é legal. Eu me lembro que... Desculpa, eles colocam num lugar que, tipo, ele nunca tinha passado na vida, sacou? Igual do Lavinelli, meu irmão, ele nunca tinha passado por aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. Aí, do nada, todas as vezes que ele ia saltar, a galera incentivando ele, tipo, em um certo momento, ao contrário, vaiando, pô, não teve como entrar na mente dele. Essa prova especificamente, ele pedia ajuda para quem pudesse, para arbitragem. Cara, tava realmente interferindo. Tava interferindo. Sem tirar o mérito do Thiago Braz, que foi o super campeão e que foi campeão porque saltou e mais. Até hoje o recorde é dele. Exatamente. Mas assim, Olimpíada. você via como aquilo, porra, interfere, né, cara? É muito louco. Então, assim, acho que essa Olimpíada também deixou esse aprendizado pra gente enquanto como torcedor a gente fica, mas como atleta é realmente algo que interfere, porque tudo tem limite, né? É como o Chico falou, a partir do momento que extrapola ali, torcendo pro desastre do atleta, aí já passa do limite. Aí não dá. Eu me lembro que eu tinha acabado de nadar as Olimpíadas do Rio e no último dia era o 200 medley, né? Que ia ser a última prova do Phelps nadando. Eu tinha Phelps, o Thiago Pereira, que estava ali muito bem. E a gente criou uma torcida organizada ali pro Thiago, os amigos, familiares. Cara, e a gente começou um grito, vai Thiago, e contagiou, né? O estádio inteiro. Cara, até o Phelps, depois de uma entrevista, o Phelps entrava com fone, aquele que não é fone assim, fone, cobriu, né? Falou, caramba, essa torcida aqui, eu nunca presenciei um negócio assim, é muito alto, o que é isso? Na Olimpíada agora, tem até uma situação na internet que muita gente botou, eu nunca achei que eu ia torcer por uma criança cair de um skate, né? Porque contra a raizinha.
Pô, tu fica assim, pô, não completa, porque assim, não completar a manobra significa a criança cair. Mas só que aí você vai para a cultura do próprio esporte, que é isso. Lá dentro se a skatista vai fazer a manobra, é uma festa. Não tem essa... Eu acho que para mudar isso a gente tem poucos eventos, poucos campeonatos para mudar a cultura. A ginástica, quantas competições a gente tem aqui? Copas? Pouquíssimas. Para mudar, teve uma época que teve bastante competição no Ibirapuera, que lá atrás era aquele calor, todo mundo, eles davam até aquele negócio de bater, e o cara na barra e não parava. Eu falei, meu Deus. Aí, conforme foi tendo mais competições, teve locutor, né? Sim. E aí pedia, aí começou a educar. Aí as próximas foram totalmente diferentes. A gente sempre ficou até, e de assistir também na televisão, assistindo a Olimpíada, assistindo etapas de Copa do Mundo, mundiais, né? Que a gente teve agora um histórico com a equipe feminina do Brasil, realmente fazendo um trabalho espetacular. E eu enxergo, Ju, um pouquinho muito dos desafios que cada modalidade tem e que cada atleta em seu determinado momento de vida tem. Acho que quando vocês estavam falando, a Ju falou da Olimpíada com 20 e poucos 19. anos, com responsabilidade de ser capitã. A gente tem aqui equipes, né? Por mais que todos aqui compitam também no individual, competem também em equipe. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa responsabilidade da equipe, que acho que deve ser uma sensação um pouquinho diferente. Cara, assim, eu cheguei na seleção com 15 para 16 anos, né? Em 97, minha primeira Olimpíada em 2000. E o meu esporte é muito coletivo, né? A gente compete todos juntos ali, não depende só de mim, né? É um no outro. E eu acho que essa gestão é extremamente importante, porque na preparação, cara, eu estou competindo com a menina da minha posição. Só vão 18. A gente está ali, o que antecede a lista final, eu estou competindo com ela. Tipo, vão o quê? 3 zagueiras, 4 zagueiras? Não sei, depende da leitura do treinador. Se ele tem outra menina para fazer função, que consegue fazer outra função, Coringa, entendeu? Então, assim, é difícil. Eu acho que a grande diferença nossa em 2004 foi essa gestão de grupo. A gente vinha num hábito dentro da seleção de sempre ficar com a mesma menina. Então, por exemplo, eu sempre ficava no quarto com uma mesma menina, que eu tinha mais afinidade, que eu conversava mais, que a gente se dava melhor. O que ela fazia, eu não sabia. O que a outra fazia, eu também não sabia, também não queria saber. E aí, na hora do jogo, uma coisa ou outra pegava e o grupo se desestruturava. Para 2004, a preparação com o René Simões foi colocar um grupo coeso. Então, a zona de conforto naquele grupo nunca existiu. Tanto na fase que antecedeu a lista final, quanto no fechamento da lista. Então, esse trabalho em grupo é extremamente fundamental. Então, por exemplo, cada viagem que fazia era um quarto diferente que você ficava com uma menina. E você conhecia a história dela, e você se apoderava dela, e você criava um vínculo com ela. Então, no refeitório, por exemplo, eu nunca podia sentar sempre com você. Não era sempre você que sentava do meu lado, o Chico que sentava sempre na minha frente. Cada dia chegava lá, tinha o seu nome, na frente sentava outra, do lado sentava outra. Então, assim, esse trabalho em grupo para a disputa de algo que é tão importante e por um período que você fica junto e que muita coisa acontece, é extremamente importante. E o que foi legal, por exemplo, que eu trouxe de 2000, né? E aí, cara, os moleques disputaram mais Olimpíadas do que eu, mas, por exemplo, a gente tinha muita experiência de 2000, do patins no pé, sabe? Rodinha no pé, que passeava e ia para tudo canto. Na hora do descanso, ninguém descansava. Tipo, todo mundo queria andar pela vila para ver se encontrava alguém, ia no refeitório para ver se tinha algum atleta, sabe assim? Em 2004, não. Em 2004, a gente tinha uma cartilha. Ah, tá. Mas partiu de quem? De vocês, atletas, ou da comissão? Partiu de nós, atletas, junto com uma conversa com a comissão. E aí nós definimos uma cartilha. Então, a gente tinha uma cartilha do que a gente podia fazer dentro da Vila Olímpica, qual era a conduta do grupo dentro da Vila Olímpica, para que a gente não perdesse na Disneylândia o foco do que a gente havia ido fazer. Legal. Então, Interessante. É muito. Eu construí isso comigo mesmo, assim. Eu tinha ido em 2016, eu vi que era algo literalmente uma Disney mesmo. E aí eu falei, porque a Olimpíada,
ela é diferente dos outros campeonatos, né? Porque não sei com vocês, mas nos outros campeonatos a gente fica em hotel, né? E aí na Olimpíada, então a gente tem que construir até mesmo uma preparação ou uma rotina para a vila, senão você se perde. Tipo assim, o horário para comer. Às vezes tá muito sacou? cheio naquele exatamente. Tem que traçar Porque uma aí você fica rotina. na fila, por exemplo, tipo, no dia de competir, você vai comer, não pode ficar em pé, é papo de tipo 20 minutos na fila para comer, porque os atletas eles vão nos quiosques, né? Nos quiosques das comidas que a gente visa, né? Local, aí tem local. vários tipos de comida. E aí você fica 20 minutos em pé, então você tem que criar essa rotina mesmo para você não se perder, assim, até porque tem os horários dos ônibus também para sair, se você perder um ônibus, você perde aquecimento. É isso. Então, cara, é tudo muito... Isso é tudo Fazia responsabilidade de assim você. para Nossa, e do exatamente. Nossa, mas eu faço assim, muffin, nossa, caramba, um cafezinho. Tô capim e tal, e... Cara, minha rotina é essa, já vou direto Exatamente. lá, come e sai fora. Então, eu criei a minha... Tipo, eu sabia que eu ia passar por isso e dentro desse assunto, a minha sorte foi que a Olimpíada foi fria nesse sentido. Então eu consegui administrar um pouco mais isso. Mas se é uma Olimpíada mais calorosa, que vai ser a de Paris, acredito eu acho que vou ter ainda que fazer uma estratégia para poder fugir dessas distrações, né? É porque a de Tóquio não teve, mas do Rio tinha não sei o que da Samsung, aí vai lá pra pegar Beats. Tinha brinde. Aí vai não sei o que, McDonald's. No Tóquio teve também. Beats, aí não sei o que pra realidade virtual, que na época era estava não chegando, tem? né? Tem. Balada. Não, aí tem um point, né? Tem as um casas, point, né? Casas Você tá indo França, pra casa não sei o que lá. Casa da casa- França. Tem gente que já competiu que tá Ixi, indo tem pra isso baladinha. também, cara, tem tem isso. isso. Eu tenho Tem esse que falar uma contraste, tem esse experiência contraste, em assim. off. Não, aqui. em Tóquio, acho que as baladinhas... por causa da Covid tava não sem, tinha, mas não podia, tinha um point dentro da vila, que a galera ia pra lá e aí fazia a baladinha lá. Então, tinha que passar longe dali, pô. Então, essas coisas assim que a gente tem que... Tá doido pra lógico. saber, ó. Ó, ele falou assim, Não, mas ó, vou eu tô contar. aqui, ó. Não, Cadê o mas ó? não é Vídeo, ó. nada demais, é só uma experiência de tentação mesmo. Porque na ginástica funciona assim, a semana inteira de competição. Primeiro dia classificatória para tudo, para a equipe, para individual geral e para os aparelhos. Então a gente competiu super bem, aí o Zanetti pegou final na argola, o Diego Norin no solo, eu peguei final na barra, o Sasaki pro geral. Beleza, a barra era o último aparelho do último dia. Aí foi o Sasaki, foi no geral, né? E beleza, eu continuo treinando, acompanho eles, mas continuo treinando. E assim, né? Assim. E ele foi o Sasaki, competiu, foi embora, valeu, beleza. Aí foi o Nori e o Diego, medalha, e olímpica e isso, e eu, né? Boa, galera. E eu era no meu último dia, e beleza. E normalmente faz 3 aparelhos num dia, 3 aparelhos no outro. O Brasil, para dar um número maior, dar oportunidade para galera assistir, fez 2, 2 e 2. Então aumentou um dia. Beleza, aí fizeram a festa. Nossa, eu nem vi eles no quarto, né? Sumiram. Que tinha a Casa Brasil, que era o pau comia lá. Aí, Zanetti no segundo dia, argola. Tá, medalha. Eu, nossa, meu Deus do céu, caramba. E eu, Isso te pressionou também? Você sentiu Expectativa, uma né? pressão? vinha dando muita coisa boa. Pô, minha primeira final da história de barra fixa, ninguém tinha... Eu falei, caramba, é a minha vez, né? Tá todo mundo aí, não sei o quê. Eu falei, não, foco. E eu nem via mais os caras. Eu no quarto, já estava sozinho no quarto, que o apartamento era grande, mas vai dividindo 2 ou 3. Vai sumindo, né? Vai sumindo. Foi sumindo, cara. Como Foi você. sumindo, eu já tava indo assim, né? Almoçar sozinho. Então, agora é minha vez hoje, né? Vamos lá. Cara, eu nem vi mais os caras, assim. Mas competi super bem, fiz o meu máximo, fiquei em 5º lá, por 2 décimos da medalha. Cara, mas muito, assim, essa experiência, assim, caramba. Aí depois eu encontrei, na verdade, o Sasaki eu nem vi mais. Assim. Aí foram aproveitar, com toda a razão também, que muda muito a energia. O cara já fez a parte dele, sabe? O cara tá leve, ele quer curtir, quer aproveitar, todo o tempo que ele não pôde aproveitar a vila. Falou, agora, pô, porque o Chico vai competir, ele dava uma força, mas, cara, até bom ele não ficar, porque é outra pegada. Aí os caras foram indo e eu, tipo assim, deu uma ansiedade pra mim. Na natação,
teve muito problema já de exatamente isso. Tem gente que compete no primeiro dia e tem gente no último. Então, o pessoal que compete no primeiro dia, ele acabou, o que ele vai fazer lá? Ele vai para as festas, né? Ele vai fazer o que ele quiser. E muitas vezes, você está no mesmo quarto, pô, o cara chega de noite e o cara tá dormindo. É sacanagem isso, né? Então começou a dar muito problema. Então o que a natação fez? Você competiu no primeiro dia, acabou, Vaza. Tchau. vaza, vai pra Atletismo casa. também. Entendeu? Atletismo também. Aí vai ficando mais o pessoal que quer competir, né? Porque como o Chico falou, cara, a expectativa de ver o outro ganhando, ou mesmo competindo e você ali, cara, você quer competir, né? Aí chega o cara lá, sabe, roupa de baladas, pô, não condiz, né, com o ambiente ali, né? Foi até bom isso. Porque imagina ouvindo eles chegarem lá, você quer? E o cara... Não, eles foram aproveitar realmente, porque dava muita coisa, muito brinde, sabe? Eles foram na Casa Brasil, Não, tinha show todo eu dia. tinha muita coisa. E eu aproveitei tudo que eu não tava competindo. Aí sim, né, Pedro? É o melhor jeito, né? Aí, é porque, na verdade, isso que vocês estão falando já acontece numa escala maior quando você coloca todos os atletas em perspectiva. Tem atleta que vai para lá e está participando de uma Olimpíada e que é, assim, que já é muito, mas que é o limite daquele atleta. Sim. Tem atleta que vai para lá, vai para competir, brigar por medalha. Então o approach, a abordagem de cada atleta, nesse momento, isso já, se você levar para 10.500 atletas, que nem vai ser agora, você já tem uma diferença de... Não, e tem uns países, uma galera que vai para zonear mesmo, tá ligado? Tipo, lá no Rio, eu lembro no Rio, na porta do refeitório, tinha aquela caixinha, né? Moleque, o maluco aqui, abriu a caixa, aquela caixinha, pegou um monte assim, ó, e saiu tacando pro alto no meio do refeitório, mano. Essa caixinha tá falando de camisinha. Exatamente, camisinha. Tá ligado? Preservativo, exatamente. Preservativo, mano, zoneando assim, o cara zoneando, e pô, doidão. Muita gente me pergunta, Olimpíadas, Jogos Pan, não sei o que, é bagunçado, acontece de tudo. Eu fico, cara, acontece de tudo. Mas se você Depende quiser, da bolha que você tiver, sacou? Se você tiver na bolha de competição, você não vai ver nada, Exatamente. Tá ligado? Se tiver na bolha mesmo, é isso. A gente tá falando das coisas que, mano, se tiver na bolha focado, esquece. Eu nunca vi nada. Sempre tava na bolha da competição. Não, e no futebol muita não, gente no Rio eu vai, vi porque eu não tava competindo, mas em Tóquio eu também não vi nada. Ainda mais esporte natação. Se você fizer um negocinho errado, por 1/100º você perde a final. Aí você treinou 10 anos da sua vida, você vai chegar lá pra... Pô, então, não faz agora, sentido, né? Vocês quatro, na modalidade que vocês quatro praticam, logicamente vocês têm adversários diversos de diversos países diferentes, mas um em comum, nos quatro, no atletismo, no futebol feminino, na natação, na ginástica, os Estados Unidos. Sim. Que é uma coisa também que eu imagino que seja muito forte na mentalidade. Pô, para ganhar eu vou precisar, assim, você faz o seu melhor, mas para eu ganhar eu vou ter que passar pelos Estados Unidos. No caso do futebol feminino, demorou muito para alguém começar a ganhar dos Estados Unidos, né, Ju? E assim, no atletismo, depois eu queria que vocês falassem dessa competição contra os melhores, mas a começar por você, Ju, porque eles são uma referência, né, no esporte mundial. São, e acho que vão sempre ser. Né? Eu acho que não dá para fugir pela organização que eles têm de desenvolvimento do esporte, que é completamente diferente em todo e qualquer lugar. A nossa preparação, por exemplo, de 2004 foi total em cima delas. Então a gente assistia muito jogo delas para leitura tática de entendimento do que faziam, do que não faziam, comportamento delas. Por exemplo, as americanas, não sei como são os esportes de vocês, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito mental, assim, entra na cabeça do atleta, né? Por exemplo, deu intervalo, 45 minutos você jogou. Cara, você jogou 45 minutos, você tá cansado. Elas não vão andando. Elas vão, cara, no pique do caramba. Você olha para aquilo e você fala, caraca, segundo tempo vai vir como isso daí, sabe? Então, é uma coisa boba, mas é uma coisa que mentalmente vai te colocando. Então, toda a nossa preparação foi em cima delas e da Adriana Bear e da Shelda. A gente seguiu muito, a gente teve palestra delas e a gente seguiu muito comportamento, rotina, o que é que fazem, o que os vencedores fazem, qual é a diferença. E aí todo o nosso treinamento modificado, nunca me esqueço, assim, a gente nas Olimpíadas de 2004, por exemplo, a gente enfrentou elas na fase de grupos, perdemos de 2-1 e na final olímpica. E na fase de grupos, pô, a gente chegava batuque, as meninas adoram, aquela barulhada, não sei o quê, elas horrorizadas e tudo, e ok? Na hora do intervalo a gente, pá, no pique, elas,
Opa! Tipo, que é isso daí? É, filha, segundo tempo tem. E... É legal. Então, assim, pra gente fez muita diferença e acho, assim, que pra final foi um tris. Aquela geração americana terminou falando que a seleção brasileira conquistaria o ouro facilmente mais pra frente. Que ainda bem que elas estavam parando, porque não seria contra elas que elas perderiam o ouro. Em 2008 nós batemos na trave de novo contra elas, 1-0, que poderia ter vencido. E vencemos na Copa de 2007, né? Vencemos em Na 2007. semifinal, né? Aquela chocolatada que nós Exatamente. demos de 4-0 naquele gol da Marta de drible da vaca que nunca ninguém deu na face da terra de costas para ficar registrado. Então é isso, assim, e até hoje, assim, eu acho que elas são um grande exemplo do que eu falo, assim, não só de estrutura, de fomento, mas assim, eu acho que o atleta ele precisa se desenvolver cognitivamente também. Então, para você chegar numa seleção americana, você não chega antes da universidade. Pelo menos no futebol. Não sei na modalidade deles, mas no futebol é assim, você tem que ter a formação, sabe? Sim, sim. E eu acho que isso para o atleta, o jogo não é só jogado, o jogo é muito cognitivo, é muito pensado, é muito estudado, é muito controle emocional, sabe? Eu não sei qual é a preparação delas emocionalmente, mas assim, se tivessem me apresentado a terapia antes, eu teria sido outro atleta, sabe? Fui ter a terapia com 30 anos, já parando de jogar. O Ju falou da formação acadêmica. Eu morei 7 anos nos Estados Unidos e fiz faculdade lá, na Universidade de Auburn, né? Por influência do Cielo, o Cielo fez lá também, e outros brasileiros fizeram. E o sistema universitário que eles têm, que é o NCAA, né? É uma coisa absurda, O nível é muito alto. Atletas do mundo inteiro, de todas as modalidades, eles querem fazer universidade, eles querem se formar e querem competir lá. E o que eu notei, depois de 7 anos morando lá, o americano não é que ele... Assim, o treino é bom, aqui no Brasil é bom também. A gente tem estruturas boas aqui no Brasil, não se compara com lá, porque tem mais boas, né? Aqui tem boas. Só que uma coisa que o americano ele é competidor. Ele sabe competir, entendeu? Ele treina para chegar lá e para ganhar. Então, isso aqui é uma mentalidade enraizada já. Tá no sangue. Por exemplo, você tem 5 anos de idade, você vai na escola, vai ter uma piscina lá, vai ter um time de natação. E não é um timinho assim, é um time bom, que vai competir o campeonato da cidade, o estadual, e vai competir o nacional. E você vai crescendo, depois do colégio, você vai para a faculdade. Faculdade tem um baita de um time, com um técnico que pode ser um dos melhores do mundo, entendeu? Então, eles, desde criancinha, você vai passando por etapas, né? O timinho do seu colégio, o time da cidade, aí você vai crescer. Tá aprendendo a competir, né? Quando você termina uma faculdade, num time bom ou um mediano, cara, você está num nível, às vezes, muito melhor do que o melhor brasileiro aqui. Então, mas aí que vai a minha pergunta vai muito nessa linha. Quando bate de frente, aí vamos dizer o seguinte, né? Crescemos os dois, estamos lá, estamos na mesma piscina, estamos na mesma final. Cada um com a sua experiência, cada um com como que é transformada essa experiência na vantagem, como que vocês se sentem, se de repente fala assim, puta, já estou largando atrás, existia esse senso de inferioridade, como é que isso é trabalhado? Porque assim, no atletismo é o seguinte, irmão, os caras são marrentos. Da prova que você corre dos 100 metros, o italiano que ganhou na outra ali, o cara é marrento. Mas a gente mete a marra também. Não, mas no atletismo é muito parecido assim com a natação, porque é isso, cara. Eu fui lá nos Estados Unidos, já fiz algumas preparações lá também. Cara, com 7 anos, um garotinho já estava treinando, fazendo treinos, não de alto rendimento, porque nada a ver, mas treinando, né? Como se fosse de uma formação mesmo, se preparando para uma competição. Agora, nesse caso de competir, cara, eu acho que o que a gente tem que diferencia deles é que tipo, o brasileiro, parece até clichê que eu falo, mas o brasileiro é guerreiro, tá ligado? Tipo assim, meu irmão, tá eu e você aqui na final, tua mãe que vai chorar, não vai ser a minha, tá ligado? O brasileiro tem isso, sacou? Tipo, eu competi numa final no revezamento contra um americano, ele tava na raia de baixo, e aí, contra o Noah, né, o atual campeão mundial. E aí, eu lembro que os Estados Unidos estava vindo muito bem e a gente ia pegar o bastão junto, assim.
Irmão, não tô nem aí se é o Noah, se é o Bolt, eu vou engolir os caras, mano, tá ligado? Tipo, eu acho que o brasileiro tem isso, sacou? Tem essa vontade, esse sangue quente, esse sangue no olho mesmo de bater de frente. Mas eu acho que a questão cultural faz muita diferença também. Eles estão acostumados a competir desde criança, assim, estão acostumados E pro cara que tá lá na Olimpíada, ele passou por uma peneira muito difícil. É isso. Assim, se o cara passou pela peneira dos Estados Unidos, ele tá lá pra medalhar. Exatamente. Esse é fato, entendeu? Fato, é pra pegar E fato. ele tem consciência disso. Tem consciência. Ele sabe, eu sou americano, eu sou bom, entendeu? Eles têm muito isso mesmo, porque nos 100 metros eu posso falar porque, cara, tu vai no NCAA, correndo 9, pô, o quarto lugar deve correr 9, tá ligado? Então, o material humano, a gente tem um material humano, só que, de fato, acho que esse o assunto, ele diz muito sobre isso, o assunto que a gente está debatendo aqui. Eu acho que o que está faltando pra gente é a questão cultural mesmo, de você linkar o estudo com o esporte, caminhar os dois juntos, assim, a gente com certeza, porque é material humano, mano. Tipo assim, O a gente Brasil é tem muito talentoso, a gente tem É 200 muito talento, milhões. é muito talento, Você acha que é olha muito o talento talento. que a gente pode ter aqui. A gente tira leite de Absurdo. pedra, assim, ó. Se você for levar em consideração o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, né? Os Estados Unidos com 300 e tanto, mais. Enfim, é uma situação que é impossível se a gente não... Se a gente tivesse, vamos dizer, o mesmo nível de oportunidade, talvez a gente conseguisse tirar dessa qualidade que eles também tiram dessa quantidade, né? Mas, eu olho pro brasileiro, que você falou do sangue no olho, em outro, a mesa eu falava assim, até comentei, pô, atleta olímpico é obstinado, assim, o brasileiro, então, um guerreiro do guerreiro do guerreiro. Para chegar já é um herói, para ganhar medalha e competindo, chegar na final olímpica, qualquer coisa, é um herói, é o cubo. Porra, é uma coisa assim que não é natural, não era para ter acontecido diante das oportunidades que vários, de ou que a maioria verdade. E não ela teve. falou de uma questão da memória fraca. Cara, medalhista olímpico, pra mim, em qualquer lugar que chegar, tem que ovacionar, assim, porque, cara, ganhar uma medalha olímpica, meu irmão, é algo de outro planeta, assim, ó. E olha pro respeito que eles têm lá para um atleta olímpico. Total. Mano, Como os americanos tratam você o pisa atleta num Mas- lugar, mano, mas medalhista olha que- olímpico. Mas olha que engraçado isso aqui, né? Os Estados Unidos, eles te dão uma faca e o queijo na mão. Para você, desde os 2 anos de idade, querer ser um campeão olímpico. Você vai ter toda a estrutura. Quando você chega lá, você volta para os Estados Unidos, tudo bem, mas você é mais um que tem uma entre medalha. medalhas, Olha que coisa louca isso. Eu conheço vários nadadores que ganharam medalha, americanos, voltaram para os Estados Unidos e estão trabalhando de Uber. Assim, olha que coisa louca. Eles te dão a possibilidade de você ser um campeão, só que é tão boa essa ferramenta que eles te dão que vários conseguem. Então você chega lá, Só você natural, meio que Pô, mas me surpreende isso. você se mistura com Porque outros. o número de surpreende. medalhistas... Isso surpreende na também, natação. mas eu acho que no atletismo, assim, o Joaquim Cruz, lá nos Sim, Estados Unidos. ele está lá até... Eu encontrei ele num voo. O que é rei lá. É. O que é rei. Ele Tá ligado? trabalha na formação, né, Pelo menos no da atletismo. campeonato Todas americano. as coisas que eu vejo assim, ó, ainda mais atleta, pisa no centro de treinamento que normalmente a gente vai, os caras, mano, pô, medalhista olímpico e tal. Tipo, trata como o rei mesmo, assim. Pelo menos isso no atletismo. Não, o Joaquim trabalha nos Trabalha, nos ele Estados Unidos na formação, não sei se na formação de atletas, eu encontrei com ele num voo já tem alguns anos ele falando sobre isso. E é esse intercâmbio que é muito positivo, né? Quando o Marcelo fala que ficou lá 7 anos, pô, o quanto que ele ganhou com isso. A gente tem hoje na ginástica também, o Brasil já é referência. Acho que eu fui recentemente lá no Rio, no Maria Lenk, sim. no CT, e estava lá a seleção do Panamá. Sim. Se não me engano, treinando. Enquanto a seleção brasileira tinha terminado seu treinamento, estava lá a seleção do Panamá usando as instalações do Brasil. Esse intercâmbio encurta muito essa diferença, né? A gente ganha tanto quanto a gente dá, né? Sim, exatamente. A ginástica masculina no Brasil cresceu muito quando a gente começou a fazer camp fora. Não tem como a gente competir com a cultura. A ginástica não é um esporte cultural no Brasil e a gente não tinha conhecimento. Então, os perrengues, né, que a Júlia falou no começo, que passaria tudo de novo, então pouca gente sabe dos perrengues que a ginástica sofreu. Por exemplo, a gente não tinha material oficial. O nosso cavalo é improvisado. Pegou uma madeira, construiu e a gente foi treinando. Chegou a competir Copa do Mundo assim. Então, assim,
Conforme a gente foi começando a viajar, a aprender com os países que têm uma cultura maior, a gente começou a trazer para nós. Com humildade, falou assim, a gente precisa aprender com quem sabe. E aí a gente viajou muito, foi para a Alemanha, foi para China, Japão, Estados Unidos, e começou a aprender a fazer, mas brasileiro raçudo, porque a gente já estava ganhando deles sem estrutura. Só que uma geração muito raçuda, né? E que eu não vejo hoje, na geração de hoje, porque eles não têm noção do perrengue que os antigos passavam para chegar ao que foi. Hoje a gente precisa de raça, hoje o país é referência por conta disso, dos atletas que foram raçudos e construíram tudo aquilo que hoje tem. Mas como é que vocês podem passar? Vocês são chamados para bater papo, conversar? Então, essa é o meu novo projeto. Isso é uma coisa que eu quero nessa transição de carreira, estar mais próximo, de alguma forma, Da nova geração. Da nova geração. Eu já faço isso dentro do ginásio ali, né? Eu sou mais velho, e aí a diferença minha para o menino que treina junto comigo é de 20 anos. E ali eu pego a orelha dele e falo, cara, pego a orelha mesmo e falo, cara, não é assim. E você não tem noção que o tanto que você vai ter que suar e passar perrengue para chegar. Então, fica quietinho, treina, faz o que está sendo pedido, que você lá na frente vai entender o porquê que você está fazendo isso hoje, o porquê que você está tendo que sofrer hoje. Só que eles não estão sofrendo nem metade do que a geração passada sofreu. Mas que bom, né? Que bom! Por isso que eu cobro eles. Porque eu falo assim, você tem a obrigação de ser melhor que eu. Porque você tem um conhecimento muito maior de profissionais, fisioterapia, Isso em todos os psicologia, tudo. É isso. Eu falei assim, então, cara, você tem que defender o que a gente sofreu para deixar o legado. Eu falei assim, cara, então, assim, para despertar isso para eles, para o Brasil continuar sendo essa referência que você citou agora. As meninas cresceram muito, né? Mas é um trabalho antigo já no feminino. O masculino que desde 2011 foi o primeiro start nosso, assim. Então a gente aprendeu lá fora, por o Brasil não ter essa cultura, e trouxe para cá. Só que a gente, depois de 2016, perdeu muito profissional. A gente não conseguiu manter os profissionais. Então hoje na ginástica a gente não tem profissional para trabalhar, para fazer aquela massa de volume que é o que o Brasil não tem. O Brasil não tem volume de atletas. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, tem uma competição que tem 300 atletas. Tem 4 competições acontecendo no mesmo complexo. 4 solos, 4 paralela, 4 barra, 4 saltos, no mesmo lugar. É impressionante a competição, é impressionante. A gente não consegue fazer uma direito, assim, entendeu? Uma, assim, com um volume de mais de 30 atletas. E aí eu vou, dentro desse cenário, que a gente fica sempre na expectativa de melhorar, e os Estados Unidos, talvez ele seja o modelo ideal por conta do atleta estudante, mas a gente tem tantos outros exemplos assim fantásticos, como a Alemanha, como a Austrália, com países assim, não vou nem pegar a China, porque porra, é uma coisa de louco, a quantidade de atleta que tem, mas você tem vários grandes exemplos e você pode usar um pouquinho de cada modalidade do que cada país fez para alcançar lá. Mas e a pressão pelo resultado? Porque na natação a gente tem grandes nomes que conseguiram medalha, com toda a diferença de estrutura, acho que as pessoas, o grande público, de repente não... Pô, beleza. O Gustavo Bosch conseguiu com menos estrutura, sabe? O Cielo... E nem, às vezes nem é verdade, porque assim, a gente está aqui com 2 caras do Esporte Clube Pinheiros, que é uma referência, acho que qualquer atleta de qualquer lugar do mundo que bater a cara e entrar no Pinheiro, ele vai falar, isso aqui é um negócio de louco. E é um negócio de louco. Mas a gente tem alguns apenas negócios de louco por aqui. Mas como é que é essa pressão? Por exemplo, natação é um esporte muito tradicional. Sabe que vai existir essa pressão. Como é que é de cima para baixo também, falando do ponto de vista da confederação, dos resultados? Como é que isso é passado para vocês em termos de expectativa também? Não tem uma pressão tão grande assim... Pra gente que nas pessoas que não chegaram, né? É a pressão um pouco maior, na verdade, para aquele garoto que está começando, 17, 18 anos, e deu resultado. Porque assim, o Brasil, na natação, por exemplo, nós somos carentes de ídolos. Foram poucos, né? Foram excelentes, só que não tem todo ano uma renovação. Então, quando aparece um garoto que está despontando, todo mundo, o holofote fica ali. Aí sim é pressão.
esse aqui vai ser o próximo Gustavo Borges, esse aqui vai ser o próximo Cielo, esse aqui não sei o que lá, esse aqui, imagina daqui 2 anos. Então isso às vezes pode estragar o garoto, sabe? Porque fica muita coisa e o garoto não sabe lidar com aquilo. Então isso é uma coisa, não é que é culpa das pessoas que fazem isso, porque nós somos carentes de pessoas boas. Se tivéssemos vários ídolos, ia se distribuir essa pressão, sabe? Então acho que a pressão mais para essa geração nova que está despontando e que tem potencial para chegar lá. Agora para a gente que, sei lá, se já foi para o Mundial, pegou várias finais e tudo mais, não tem tanta pressão assim. Alguém que já está meio consolidado no Brasil, não é tanto essa pressão. Não, porque eu ia falar, a gente vive, infelizmente, cada 4 anos com a Olimpíada, vou colocar assim, a cada 2, né? Porque quando chega o Pan-Americano também, o Brasil ganha mais medalhas, os Estados Unidos pensa diferente como usar o Pan-Americano do que o Brasil e também, às vezes, cria uma pressão, porque teve o resultado no Pan, que a gente sabe que vai ser diferente na Olimpíada. Quem é do meio, quem está vivendo, a gente sabe que os tempos vão ser mais baixos, né? Então isso também é algo que às vezes mascara, não é que mascara, mas que deturpa o entendimento da pessoa que fala assim, não ganhou, tu vi lá, vi fazendo isso. O meu caso no PAN foi isso, lá, eu saí do PAN lá com 3 medalhas de ouro, só que na entrevista eu já estava falando, cara, é Pan-Americano, porque já, você sai do PAN já sendo cobrado. O PAN 2019 já estava sendo cobrado para 2020, antes da pandemia, depois de quando você... Eu falei, cara, aqui é uma coisa, a gente tem noção do nível, e a gente trabalha com o resultado físico ali, do que eu fiz, o meu resultado, não com o resultado da medalha. Comemora e tal, porque é um resultado a mais para o Brasil, mas isso tem que estar bem alinhadinho. Alinhado, porque você não pode se iludir com os Jogos Pan-Americanos. A gente sabe que é forte, e tem ganhado dos Estados Unidos e é sempre uma... Os Estados Unidos leva time C, né? Às vezes, na natação é time C. Depende. Não bate com a gente, né? Nesse ano a gente levou a equipe A. Nesse ano a gente estava fazendo o Pan-Americano na Casa TV, aí eu, na natação, pegava lá, aí eu olhava para o balizamento, o cara podia ser de onde fosse, quase todos os 8, né, na final... 6 estavam em faculdade nos Estados Unidos. Assim, era uma coisa... o cara da República Dominicana, de Porto Rico, o cara não sei onde, Bahamas, tá lá nos Estados Unidos. Não é à toa, eles querem pegar a formação. E aí, Paulo André, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da nossa gravação começar, e eu queria voltar pro que a gente pode ser diferencial. Tá? E no revezamento, a gente tem um diferencial. Porque a gente vai ter adversários que vão estar correndo, de repente, mais rápidos sozinhos. 2 jamaicanos, 2 americanos, 2 italianos, não sei. Mas quando mexe e coloca um espírito coletivo que dá para ser treinado também na questão da troca do bastão, a gente consegue ser o diferencial. Como foi construído esse diferencial para ser campeão mundial em 2019? Cara, então, hoje, a nossa maior qualidade hoje no revezamento é a nossa passagem de bastão. Tanto que quando a gente está treinando, os outros países ficam filmando a gente passando o bastão. Isso é fato mesmo, tipo, a gente treinando assim, aí os países filmando como que a gente passa o bastão, porque realmente a nossa passagem de bastão é muito boa. A gente treina muito. Hoje não, porque acho que os outros países se ligaram que tem que treinar e começaram a treinar. Mas há 2 anos atrás a gente era um dos únicos países que treinava mesmo revezamento, que pegava o time todo, deslocava para um lugar, entrava numa bolha e treinava revezamento. Hoje em dia tem acontecido isso mais com mais seleções, com mais times. E a gente construiu isso depois de 2016. É óbvio que a geração passada faz parte dessa construção também, mas depois de 2016 foi montado um projeto para 2020, para a Olimpíada de 2020. E aí a gente construiu uns resultados ótimos assim durante esses anos. E o time mudou muito pouco, assim, poucas peças mudaram, mas em 2019 a gente conseguiu esse campeonato mundial assim de uma forma muito extraordinária, assim, surpreendente, assim. Acho que as únicas pessoas que sabiam mesmo que a gente ia conseguir essa medalha, eu vou falar assim, sendo muito sincero, não falo nem campeão. A gente sabia que a gente ia medalhar. A gente não tinha ideia do quão grande,
de quão longe a gente podia chegar, assim, ó. Lógico que acreditar, a gente no fundo sempre acredita que a gente pode chegar num lugar mais alto, mas até mesmo a gente chegava assim, ó, era tão natural, as coisas iam de forma tão natural que a gente chegou, mano, vamos chegar lá, vamos ser felizes, vamos ganhar essa medalha. E a gente conseguiu o campeonato mundial. Infelizmente a pandemia atrapalhou muito o Brasil, vocês sabem, mano, tipo, enquanto os outros países estavam voltando a treinar, a gente ainda estava parando, tá ligado? A gente estava em casa. Os outros países voltando a treinar já e a gente em casa, parado. Então, acho que a pandemia prejudicou muito a gente nesse sentido, assim, na retomada. Não digo nem a pandemia em si, a retomada do nosso país foi muito mais lenta que os outros países, assim. A galera escondia um pouco, mas alguns atletas estavam postando. E aí eu vi, assim, cara, fulano já tá treinando, mano, tipo, a milhão, competindo. E a Isso gente... lá na frente faz diferença. Fala assim, pô, Muita. 3 semanas. né? Assim, uma semana já faz diferença. Imagina, tipo, 6 meses, mano, um ano. 3 meses. Eu fiquei 3 meses em casa também, mano. 3 meses em casa. Então isso, enquanto os outros países já estavam retomando, assim, não sei como que eles conseguiram fazer isso, assim. Cara, eu ia falar uma coisa assim, o futebol feminino viveu a pandemia há anos. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender, mas a gente viveu um atraso séculos. Para 2004, quando a gente disputou a medalha, nós treinamos 6 meses. Não é muito pouco. 6 meses. A gente nunca treinou um ciclo. A gente começou a treinar o ciclo recentemente. Você tem mais propriedade para falar disso. E Juiz, fala assim, treinar 6 meses para uma competição é um aspecto até negativo quando você fala do futebol, porque assim, isso significa que o cenário, ele era mais escasso em competições, em clubes, que você fala assim, pô, beleza, reúne a seleção 6 meses, que você vai se preparar para a Olimpíada. Mas e o contexto geral do futebol feminino, né? Como é que estava? Eu acho que tem não existia, assim, né? Em 2003, por exemplo, eu jogava salão. Eu fui disputar o Pan-Americano de Santo Domingo jogando salão. Não tinha time de campo, não tinha campeonato. Caraca. Então, assim, é uma realidade muito louca, assim. Muito diferente. Acho que aquela geração tinha muito talento. A minha geração entrou numa geração muito boa e acho que o Chico matou a parada, assim. A gente era muito guerreira, a gente queria muito aquilo, a gente era muito determinada, Hoje, sabe, o focado futebol demais. se constrói para um ciclo olímpico? Tipo, Hoje sim. Hoje você tem tem campeonatos, hoje você tem movimento no país. Não se pensava em 4 anos ter o foco, assim, Olimpíada. E assim, a gente falou muito dos Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos se prepara por um ciclo, terminou 2016, elas já estavam se preparando para o próximo. E assim vai indo, além dos amistosos. Eu acho que outra coisa que beneficia muito eles, além desse início muito cedo, que é com todos os esportes, por exemplo, no feminino, eles têm muito as clínicas, né? Que as famílias levam, garotinhas começaram a andar, já estão ali brincando com bola. Você já vai dando ali o objeto para a menina se desenvolver. Até perdi o que eu estava falando. Deixa eu pegar esse gancho seu, que nem China, Japão, esses esportes, né, na ginástica, que estão sempre lá no pódio, eles trabalham sempre, tipo, tem uma equipe aqui olímpica, competindo nesse ciclo. Eles já estão pensando, eles já estão com a equipe do próximo já na manga. Vocês estão vendo, estou batendo palma lá para a equipe do Japão, não sei o quê. Acaba, a outra já está direcionada, tipo, é diferente da gente. A gente vai com aqueles e torce para aqueles lá ficar até o fim da próxima, até a próxima. Então é isso que eu ia falar, a renovação da geração e a quantidade de jogos. Quanto mais você enfrenta os grandes, mais você está habituado com aquele tipo de jogo. Se você enfrenta uma vez ou outra, cara, aquele jogo para você é o jogo. Se você está sempre enfrentando aquele adversário... Só mais uma vez, né? É só mais uma vez, é uma coisa mais, entendeu? Então essa também é outra diferença gigantesca. Sim, não, para complementar, entrou a pandemia e depois esfriou muito, assim, ó. Nosso revezamento, ele deu uma esfriada. E aí agora a gente montou um outro projeto e se tiver bem encaixado mesmo, a gente tem atletas hoje com resultados bem melhores que a gente tinha quando a gente foi campeão mundial. E a gente tem esse recorde, se a gente aproximar do recorde, bater esse recorde sul-americano, a gente tem grande chance, que é a nossa realidade hoje. Não pode fugir disso, né? Lógico que individualmente eu tenho os meus objetivos e vou brigar por eles, né? Vou brigar por esse índice para chegar numa final olímpica e na final são 8 chances, né? Igual na natação, são 8 chances de medalha, irmão. Na final não tem essa, terceiro, melhor tempo, não. Na final são 8 competidores, são 8 chances de medalha, porque tudo pode acontecer. Zera tudo. Zera tudo. Passou da semifinal para a final, irmão, zera tudo.
são 8 chances. Então, eu vou brigar, né, individualmente, mas a realidade hoje é o revezamento e a gente tem que correr atrás desse feito aí. Posso fazer Claro, Ju. uma pergunta geral? Porque assim, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando de várias coisas que aconteceram nas Olimpíadas. E eu tive um fato muito inusitado em um dos jogos e queria saber de vocês se vocês tiveram, assim, não parecido com o meu, que eu acho raro, mas na disputa de terceiro e quarto lugar em 2000 contra a Alemanha, nós estamos jogando, o jogo pegando fogo, a gente perdendo, precisando do resultado, não sei o quê. Cara, me entra um cara da torcida peladão. Tipo, aí todo mundo parou assim, tipo, o que tá acontecendo? Você não sabe se você corre, se você dá risada, se você, tipo... Aí veio aquele bando de gente correndo já com uma toalha e corre, e o cara fugindo, não sei o quê, não sabe se ele vai vir pra cima de você, o que vai acontecer. Cara, depois a gente deu muita risada, tipo, a gente pegou a imagem, ficou morrendo, não sei o quê, mas na hora, cara, você fala... O que vai acontecer? Tá acontecendo? Rolou um peladão em algum lugar? Não. O estádio de futebol tem um pouquinho mais pessoas, né? Dentro do ginásio, não. Ó, pra gente encaminhar aqui, quero que cada um responda expectativa da modalidade, não só do Brasil, mas a expectativa da modalidade para Paris. Bom, a ginástica feminina mostrou no Mundial que tem super condições de medalhar em Paris. Tá no auge, eu torço muito por elas, que elas carimbem essa medalha histórica aí. E o masculino, né, o ano passado não classificou a equipe completa, então ainda o Brasil no masculino ainda está buscando por uma vaga individual, né, os meninos estão na Copa do Mundo, torcendo para ter uma vaga no individual, para ter um ginasta a mais. Então, no masculino, a chance de a gente, no máximo, pode levar apenas 3 ginastas. O Diogo Soares já tem a vaga dele, que é nominal. E aí, pelo Brasil ter ficado em 13º, o país tem uma vaga que não é nominal. Essa vaga vai ser disputada internamente e isso vai ser decidido lá na frente. E aí tem que esperar as Copas do Mundo terminar para saber se os meninos vão trazer essa vaga extra ou não. E quem for, que a gente não sabe quem vai, mas que o Diogo é um atleta novo, mas tem experiência olímpica, que ele competiu em Tóquio, torcer, né, tá junto com eles lá. Eu venho aqui, eu sou o mais velho da seleção, já sou o vovô aí já, só sirvo para puxar a orelha, não sirvo mais para nada. Mas continuo aí nos camps, junto na seleção, dando apoio, né, treinando firme também, junto com eles e realmente me sentir lá junto com eles e que eles possam trazer o melhor resultado naquele momento. Né, o que eles puderem trazer de melhor, a gente vai estar junto. E aí, Marcelo, natação brasileira e a natação aí num contexto geral para essa Olimpíada? Bom, a natação, nos últimos anos, a equipe masculina vinha se destacando, né? Quando a gente estava com o Cielo, Felipe França, Felipe Lima, João, o revezamento 4x100, nadou muito bem, uns 4 anos seguidos ali. O cenário de hoje em dia é diferente, a equipe feminina está muito forte, são, se eu não me engano, 3 ou 4 meninas com índice olímpico já. A gente não tinha isso fazia um bom tempo, né? Então, o time feminino está muito bem encaminhado. No masculino, temos algumas peças muito interessantes. São jovens atletas que estão se destacando muito. Então, acho que... e também tem alguns veteranos no time, no masculino, que podem dar um apoio. E da minha parte, espero que consiga pegar individual, mas, sinceramente, como eu falei ali, se eu conseguir pegar a vaga do revezamento e eu poder ajudar, sabe, passar alguma experiência para mim, vai estar, minha quarta Olimpíada vai estar de excelente tamanho, poder ajudar tá com o pessoal. Manguito zero? Vai ter mais ou menos, né? Sabe como é que é? 4. Mas é isso, eu acho que as meninas vão surpreender nessa Olimpíada aqui. Ju, no futebol, só temos as meninas, só temos as mulheres. Sim. E os homens não se classificaram no futebol. Vou te falar, depois do que aconteceu e a gente mostrou e viu bem de pertinho a Copa do Mundo Feminina, acho que vamos dar uma puta de uma resposta agora em Paris, viu? Tô esperando. Não, acho que é o que eu acredito, assim. Acho que a mudança de técnico foi muito boa, acho que o Arthur é um excelente treinador, boas ideias, um cara que sabe comandar bem a equipe, tem uma gestão de grupo muito boa. Eu acho que a gente tem muita qualidade, hoje em dia a gente não está no escuro.
Eu acho que ele tem muitas peças por aí, né? Ele não tem 30 para escolher, ele tem muita gente para escolher, muita gente que está em atividade, a base que está desenvolvendo bem. Então, talvez o que possa pesar um pouco é o tempo curto de trabalho, né? Mas acho que qualidade e trabalho, se fato, né? A CBF continuar investindo o que tem que investir, não achar que deu tudo o que tinha que dar, porque ainda tem muito para dar, eu acho que dá para chegar lá entre as 4. E aí, Pia, atletismo, a gente sabe, né? A Olimpíada é dividida em primeira semana natação, segunda semana atletismo. Então, né, pode juntar, tem uma pressão. O que você está esperando aí por essa? Hoje a gente, posso dizer que a gente tem uma das melhores gerações, se não a melhor, né? A gente tem grandes nomes aí que brigando por medalhas, tem o Darlan, o Pio, né? Que é nosso monstro aí. O Pio compete, de repente, na prova mais forte de todos os tempos, dos 400 mais forte de todos os tempos, cara. Pega os melhores tempos, os melhores adversários. Eu falo que a galera não tem noção do que é isso. Ele simplesmente nasceu na geração mais forte da história do nosso planeta, assim, ó. Não tem como, assim. Ele participou de uma prova onde teve, tipo, praticamente 3 recordes mundiais e ele ficou em terceiro. Nossa. É quente a parada. E ele foi campeão em cima do recordista mundial em seguida, assim, no mundial seguinte. São 3, assim, 3 nada, tem uns 5, assim, que disputam a medalha de ouro, assim, ó. Bizarro. É algo surreal mesmo. Inclusive, o atletismo mesmo, a Confederação Internacional, ela faz o programa horário em prol do 400 com barreira, sacou? De tão sinistra que tá a prova. É nesse nível. Então, e o Pio, né, o brasileiro, o Alisson dos Santos, ele tá brigando por essa medalha de ouro. Tem o Darlan no peso também, o Caio da marcha também, acho que a Letícia Ouro também no salto também, mandando muito bem. Tem uma galera muito boa, assim, para brigar por medalha. O revezamento, 4% também masculino, feminino também, mas masculino eu acho que a gente está um pouco mais perto, assim. Enfim, a gente tem uma geração muito boa. E eu tô de volta aí para brigar por essas medalhas aí, aonde for, eu quero beliscar uma também. Parece impossível nos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível e eu tô dentro. Vou para cima, tô treinando, tô 100%, dia 3 agora. Nem sei que dia que vai sair. Não tem problema. Falei dia 3, mas não sei que dia que vai sair Enfim, em breve eu vou fazer a minha primeira competição e eu tô muito confiante para que saia bons resultados. Aí sim, ó, boa sorte a todos, né? Contamos Obrigado. com todos vocês aqui também na nossa cobertura olímpica. Obrigado pela presença. Você que esteve com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Tá chegando a hora, gente. Vou falar, tô ansioso. De julho para agosto, tá? Finalzinho de julho até metade de agosto. Jogos Olímpicos de Paris na Cazé TV. Mais uma edição de A Mesa. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Valeu!